Muito boa noite e bem-vindo a este jornal. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi formalmente acusado pela Justiça dos Estados Unidos da América de conspiração para narcoterrorismo, conspiração para importação de cocaína e posse de metralhadoras e dispositivos explosivos. A acusação foi divulgada pela Procuradoria Americana poucas horas depois do anúncio feito pelo presidente Donald Trump sobre a captura de Maduro e sua esposa Cília Flores. Dias de tensão na geopolítica se transformaram em ação concreta neste sábado. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, anunciou que forças americanas capturaram o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em uma operação de grande escala. Trump, que sempre tratou Maduro como um inimigo direto, acusando-o de liderar um regime autoritário, envolvimento com o narcotráfico e responsabilidade pela crise económica e migratória que expulsou milhões de venezuelanos, afirmou ter ido até o fim em sua campanha contra o líder venezuelano. Depois de anos de ameaças, sanções e acusações, o presidente dos Estados Unidos da América declarou, através da sua própria rede social, chamada Truth Social, que forças americanas capturaram Nicolás Maduro. Ao meio-dia, ainda de sábado, através da rede social X, a Procuradora-Geral dos EUA, Pamela Bondi, declarou que Maduro e sua esposa Cília Flores foram indiciados no Distrito Sul de Nova Iorque. Os acusados enfrentam crimes que incluem conspiração para o narcoterrorismo, conspiração para importação de cocaína, posse de metralhadoras e dispositivos explosivos, além de conspiração contra os EUA. Todos os 15 moçambicanos, entre estudantes e docentes, na Venezuela estão seguros. A informação foi avançada pela secretária permanente da Embaixada Moçambicana. Amélia Zandamela, que falava em exclusivo à MBC-TV, disse que, embora o espaço aéreo esteja fechado naquele país, decorrem diligências para prestar toda a assistência necessária à comunidade moçambicana residente na Venezuela. A captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos da América constitui uma violação clara do direito internacional e fere diretamente a soberania de um Estado democrático. A constatação é de Alves Mulungo, especialista em relações internacionais. Em mais um capítulo da história marcada por intervenções militares e capturas, os Estados Unidos da América voltam a colocar o mundo em alerta. Desta vez, o alvo foi Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, capturado em uma operação que chocou o cenário internacional. Uma ação que já é considerada violação clara do direito internacional pelo especialista em relações internacionais Alves Mulungo. Nós vimos que os Estados, de facto, podiam violar o direito internacional em nome dos interesses particulares. Então, eu creio que houve aqui uma violação de uma soberania do Estado e os Estados têm direito à autodeterminação de escolher a sua linhagem política e prosseguir com aquilo que é o seu pensamento e ideologia para a sua funcionalidade no seu cotidiano. A expectativa de Mulungo é de resistência à captura de Maduro, possivelmente apoiada por grupos contrários aos interesses norte-americanos. Porque haverá uma garantia a nível daqueles que são os aliados da própria Venezuela, neste caso a China, a Rússia e o Irão, que são inimigos diretos dos Estados Unidos. Então estes podem canalizar uma informação em jeito de garantia dentro da própria Venezuela. Só que esta informação terá um efeito, sob o ponto de vista também, que pode gerar um conflito interno. Então, esta é a consequência que, se calhar, os Estados Unidos da América não calculou.
No contexto regional, o especialista alertou que as consequências desta ação podem se estender pela América do Sul. Então, é preciso que os Estados, a nível regional, neste caso o Brasil, o Chile, a Argentina, tenham muito cuidado com o que aconteceu dentro da Venezuela, sob o ponto de vista de como consequência isso alastrar-se para os seus países em forma de fuga de indivíduos dentro da própria Venezuela por causa da instabilidade e também por ter um Estado vizinho que está numa situação de conflito a nível interno. Então é preciso ter muita atenção a isso. A captura de Maduro não é um caso isolado. Nos últimos anos, os Estados Unidos da América também estiveram envolvidos na captura, por exemplo, de Osama Bin Laden, líder do Al-Qaeda, morto durante uma operação no Paquistão em 2011, e Saddam Hussein, ex-presidente do Iraque, capturado em 2003 e posteriormente julgado por crimes contra a humanidade. A administração Trump garantiu que não estão previstas novas incursões na Venezuela e que a captura de Nicolás Maduro foi em cumprimento da legislação, uma vez que o presidente venezuelano era acusado de chefiar um grupo narcotraficante com impacto na América, Europa e África. A informação foi partilhada em exclusivo à MBC TV pelo jornalista João Santarita, baseado nos Estados Unidos da América. Há muito que os Estados Unidos da América alertavam ao presidente da Venezuela que aos poucos ia transpondo a linha vermelha devido à sua suposta ligação com organizações narcotraficantes no seu país. O que parecia ser uma simples ameaça da administração Trump aconteceu. Maduro está sob custódia dos americanos, acusado de vários crimes. Nicolás Maduro de ser o chefe de uma organização de narcotraficantes com o nome de Constelação del Solas. Portanto, o que se sabe dessa organização é que quem está envolvido nessa organização serão altos elementos das Forças Armadas venezuelanas. A administração Trump garantiu que não está prevista uma nova incursão militar na Venezuela, segundo avançou o jornalista baseado no EUA, João Santarita. Sabemos que o secretário de Estado, Marco Rubio, esteve já em contacto com um senador republicano, em que ele terá dito a esse senador republicano que não estão previstas mais ações militares na Venezuela. Segundo avançou Santarita, a captura de Maduro foi o culminar de outras operações que as forças norte-americanas já vinham desencadeando. Que os Estados Unidos têm estado a levar a cabo operações de ataque contra embarcações que ele diz, portanto, estarem envolvido no tráfico de drogas. Houve já ataques contra várias dezenas de embarcações, alegadamente transportando drogas para os Estados Unidos ou para outros países nas Caraíbas, e esses ataques já resultaram em 100 mortos. Maduro, capturado com a sua esposa, deverá ser apresentado ao tribunal nos próximos dias para responder às acusações que recaem sobre si. A criminalista Rosa Bié Vilanculos considera que a detenção para efeitos de extradição do cidadão turco Henry Issa, representante da Willow International School em Moçambique, constitui uma violação do artigo 67 da Constituição da República, situação que, segundo a jurista, fragiliza o sistema de justiça moçambicano. A Constituição da República de Moçambique, no número 1 do artigo 67, consagra um princípio fundamental ao estabelecer que não é permitida a extradição por motivos políticos. O mesmo dispositivo constitucional é claro ao proibir a extradição de qualquer pessoa, incluindo estrangeiros, quando o pedido tiver como base crimes de natureza política. De acordo com este princípio constitucional supremo, nenhum cidadão estrangeiro pode ser legalmente entregue ao seu país de origem se o fundamento do pedido de extradição for a prática de crimes políticos nesse Estado. Assim, qualquer processo de detenção ou extradição em Moçambique
deve respeitar rigorosamente os limites impostos pela Constituição sob pena de violação da legalidade e do Estado de Direito. É com base neste enquadramento jurídico que a criminalista Rosa Vilanculos analisa o pedido de extradição do cidadão turco residente em Moçambique há mais de 10 anos. Deixa-nos numa situação muito frágil, situação essa em que os outros cidadãos que têm problemas políticos nos países, não estamos aqui para avaliar se ele faz parte de algum grupo que seja contra os direitos humanos ou não, mas a nossa lei mãe, que é a Constituição, já nos mostra de forma clara que nos casos de crimes ou extradições que tenham que ver com motivos políticos ou que o cidadão tenha cometido crimes que possam lhe levar à tortura, a um tratamento desumano, esse cidadão não pode ser extraditado. É a condição, é o que deve ser, a Constituição diz isso e a Constituição é a lei-mãe e deve ser respeitada. Rosa Vilanculos aponta ainda irregularidades no momento da detenção, classificando as circunstâncias como estranhas e acusa o Serviço Nacional de Investigação Criminal de violar os protocolos legais ao não permitir que o cidadão turco tivesse acesso imediato a um advogado. Tomei conhecimento que no momento da detenção não foi exibido um mandato judicial nesse sentido, tratando-se de uma violação gravíssima à nossa ordem jurídica. Também não foi-lhe permitido ter uma defesa do advogado. Quer dizer, no momento da detenção é obrigatório que o cidadão seja advertido dos seus direitos, entre outros, o direito a uma chamada que, nesse caso, podia ser também para o advogado. E isso foi violado. A criminalista sublinha igualmente que o artigo 67 da Constituição prevê que Moçambique não pode extraditar uma pessoa se o crime imputado puder resultar em pena de morte, prisão perpétua ou qualquer pena cruel, desumana ou degradante no país requerente, salvo se existirem garantias formais de que tais penas não serão aplicadas. O Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres ativou centros operativos de emergência distritais e mobilizou comitês locais de gestão do risco de desastres para responder ao risco de inundações nas províncias de Tete, Zambésia, Nampula, Cabo Delgado e Niassa. Em comunicado enviado à MBCTV, a instituição informa que já foram pré-posicionados em locais estratégicos meios de busca e salvamento, bem como bens essenciais, com vista a assegurar uma resposta rápida e eficaz em caso de emergência. Chuvas fortes, acompanhadas de trovoadas e ventos com rajadas, deverão continuar a registrar-se nos próximos dias em várias regiões do país, aumentando o risco de cheias e inundações. Segundo um comunicado especial recentemente emitido pelo Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres, os impactos bem severos das precipitações são esperados nas províncias de Tete, Zambésia, Nampula, Cabo Delgado e Niassa. O INGD informa que zonas baixas localizadas nas bacias hidrográficas dos rios Montepuez, Megaruma, Muaguite, Rovuma, Monapo e Licungo estão sob monitoria permanente devido ao elevado risco de transbordo e inundações. Perante este cenário, o Conselho Técnico de Gestão e Redução do Risco de Desastres ativou os Centros Operativos de Emergências Distritais e está em paralelo a mobilizar os comitês locais de gestão do risco de desastres para coordenação das ações preventivas e de resposta. A instituição assegura ainda que bens de socorro e meios de busca e salvamento foram previamente posicionados em pontos estratégicos, de modo a garantir prontidão operacional. Em simultâneo, centros de acomodação foram preparados
com condições mínimas de água potável, saneamento básico e acolhimento das famílias eventualmente afetadas. O Centro Nacional Operativo de Emergência sublinha que a evacuação preventiva das zonas de risco está a ser incentivada, recomendando-se que as famílias transportem kits de emergência contendo alimentos não perecíveis, água, documentos pessoais, medicamentos essenciais e artigos de higiene. Por fim, o INGD apela à colaboração da população, recomendando atenção permanente aos avisos meteorológicos e aos comunicados oficiais das autoridades, reiterando que a segurança coletiva depende do cumprimento rigoroso das medidas preventivas anunciadas. A província de Maputo poderá ser alvo de inundações nos próximos 5 dias, devido às chuvas que se vão registrar e às descargas que serão feitas nas barragens dos países vizinhos. A informação foi avançada por Moisés Faduco, da Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, que garantiu assim que terem reduzido as chuvas na zona centro e norte do país. Depois de fustigar a região centro e norte, as inundações decorrentes de chuvas intensas e descargas nas bacias hidrográficas dos países vizinhos poderão afetar Moçambique a partir da próxima semana, segundo avançou a Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos. Nos próximos dias poderemos vir a registrar inundações em algumas bacias, como a bacia de Maputo, que já temos aviso de que Eswatini daqui a pouco estará a fazer algumas descargas, porque há indícios de muita chuva em Eswatini, e também para a bacia do Incomate temos um volume de escoamento ou um caudal muito alto. E neste momento, Incomate também está em carga, porque temos uma estação em alerta, que é a estação de Magudi, que está acima do alerta, uns 42 centímetros acima do alerta. A região centro do país também poderá registrar chuvas intensas. Por enquanto, as chuvas já estão a cessar nas duas regiões, centro e norte. Porém, mesmo em meio a isso, a zona centro, nos próximos 5 dias, já está a mostrar manchas de chuva de até por aí 60 milímetros. As chuvas que caíram na região norte do país destruíram culturas agrícolas e diversas infraestruturas, incluindo pontes. Que a bacia do Monapo, por exemplo, registrou inundações. Já tínhamos lá impactos do ciclone Jude. Algumas pontes já estavam interrompidas ou haviam sido destruídas, o que permitia a circulação sem uso de ponte. Então, quando chove, o rio volta a ficar em carga, significa que voltamos a ter situação de intransitabilidade por causa da ausência desta ligação em alguns distritos. Mecubur, por exemplo, tivemos lá também uma situação de uma ponte destruída que liga o posto administrativo de Muiti e Mecubur. Faduco apelou por isso que as pessoas que vivem próximo ao leito do rio ou que pratiquem agricultura naquelas zonas se retirem do local. A população, a sociedade em geral, deve fazer de tudo para evitar a travessia do leito dos rios durante esse período chuvoso, porque muitos dos rios ou muitas das nossas bacias estão com volumes altos de escoamento. As pessoas se afastem do leito de cheia, porque neste momento temos zonas ou pessoas que praticam agricultura em leitos de cheia. Neste momento seria bom se afastassem seus instrumentos, que estamos a falar de motobombas e outras coisas que de alguma forma não podem. Nos últimos anos, Moçambique tem sido alvo de vários fenômenos climáticos, incluindo tempestades e ciclones. À altura agora de observarmos uma curta pausa, voltamos dentro de instantes. Até já. Há momentos que não se repetem. Um riso partilhado, uma conversa inesperada, um olhar que diz tudo. E por detrás de cada gesto, há sempre uma ligação que mantém as pessoas próximas, mesmo quando estão longe. Mais internet para sentir cada presença. Mais televisão para juntar histórias. Mais voz para ouvir o que o coração reconhece. Porque quando estamos ligados, tudo ganha mais sentido.
E o Play, celebramos a tua melhor conexão. TV e cabo, sempre ligados. No coração de Ponta Malongane, entre a natureza e o mar, existe um refúgio pensando nas famílias. Bruma Homes, uma casa de praia para quem valoriza conforto, sofisticação e momentos de qualidade. Cada estadia é uma oportunidade de viver o melhor da vida e colecionar memórias inesquecíveis. Reserve já a sua experiência em família na Bruma Homes Malungane. WhatsApp 86 95 18 89 0. E-mail brumahomesmalungane@gmail.com. Instagram @brumahomes_malungane. Na TMT, quem recarrega sobe de nível e de diversão. De 15 de novembro a 15 de janeiro, renove o seu pacote mensal e receba o pacote seguinte. Ao recarregar o pacote clássico, recebes mais 5 dias de bónus para se divertir com o Moçambola, La Liga, Gangues de Manila, no canal Novela P, filmes imperdíveis, programas infantis educativos e muito mais. TMT, a TV digital das famílias moçambicanas. O elemento essencial para a vida. A água é criada pela natureza. Mas nós garantimos um rigoroso processo de filtragem para mais alta qualidade para você e sua família com tecnologia de ponta. Para lhe oferecer uma experiência única de hidratação. Sinta a diferença na pureza e no sabor. Pura, leva-me contigo. Disponível nos melhores estabelecimentos comerciais. Fonte Pura. A que horas são negociados os títulos? Todos os dias úteis da semana, de segunda a sexta-feira, no período das 8 às 12 horas. Estamos de volta. Hoje temos opinião de Elísio Macamo, e sociólogo propõe-se a falar sobre a ilusão da sobrevivência e da importância de prestar atenção à realidade cruel da precariedade. Acompanhe. Boa noite, estimados telespectadores. Eu queria começar este ano novo falando de uma cena quase banal, mas que me comoveu profundamente e que, creio, diz muito sobre o nosso país. Eu estava numa loja de materiais de construção. No caixa, um jovem e uma mulher idosa, possivelmente mãe e filho. Tinham um ar humilde. Contaram dinheiro com cuidado e, no fim, o jovem entregou um montante à funcionária, dizendo que era para pagar o cimento. E a funcionária corrigiu. Não estavam a pagar, estavam apenas a depositar. Explicou que no dia em que trouxessem o valor completo, o preço do cimento poderia já ser outro. Então, naquele momento, eu percebi que o cimento ainda não era cimento, era uma promessa. Aquele dinheiro não comprava um bem, comprava o tempo. Ou melhor, comprava a suspensão do tempo, com todos os riscos que isso implica para quem tem pouco. Ao depositarem aquele valor, essas pessoas aceitavam viver hoje com menos, na esperança de viver amanhã com mais, sem qualquer garantia de que o amanhã não lhes fugisse outra vez. Portanto, o futuro ali não era um horizonte, era uma aposta.
E essa cena ajuda a compreender algo que chamei recentemente de economia da ilusão de sobrevivência. Há muitas atividades que parecem econômicas, portanto, vender sacos plásticos, revender crédito de telefone, guardar carros, lavar viaturas, vender produtos na berma da estrada, trabalhar como empregado doméstico ou guarda mal pago. Mas, na verdade, não permitem construir futuro. São práticas que evitam morrer hoje, mas não permitem viver amanhã. Tudo se move, tudo parece normal, mas nada avança. É uma economia que simula a normalidade enquanto estreita o horizonte da vida. Então, o que eu vi naquela loja foi diferente. Aquele jovem e aquela mulher não estavam apenas a gerir o dia seguinte, estavam a recusar silenciosamente o confinamento ao presente. E ao depositarem aquele dinheiro, privavam-se de necessidades imediatas para manter viva uma possibilidade distante, portanto uma casa, um chão próprio, uma forma de permanência. Então, num contexto que castiga quem espera, eles insistiam em esperar. E eu confesso que naquele instante tive vontade de os ajudar, de pagar o cimento ali mesmo. Foi um impulso quase automático, humano, mas eu logo hesitei. Não por falta de compaixão, mas por lucidez desconfortável. Porque eu percebi que ajudar não era assim tão simples. Se eu comprasse o cimento, ele poderia secar antes da construção começar. Seria preciso transporte, seria preciso mão de obra, seria preciso dinheiro para continuar. Uma solução pontual podia criar novos problemas. E isso revelou algo profundo e perturbador. Um dos dramas centrais da pobreza não é apenas a falta de soluções, é a falta de capacidade para lidar com os problemas que toda solução cria. Quando tudo é frágil, cada passo tem riscos. Quando o tempo é inimigo, até a ajuda precisa de ser calculada. Quando a vida vive no limite, a boa intenção pode transformar-se em novo fardo. Portanto, aquela hesitação disse-me mais sobre o país do que muitas estatísticas entre nós. Até a compaixão tem de parar para fazer contas. Então aqui a questão deixa de ser individual e passa a ser política. Governar não é celebrar a tenacidade dos pobres, nem elogiar a sua capacidade de aguentar tudo. Governar é criar condições para que ajudar não seja perigoso, para que o futuro não seja sempre uma ameaça, para que uma solução não abra imediatamente um novo abismo. Portanto, governar é alargar o horizonte da vida, é fazer com que o tempo deixe de castigar quem tem menos. Então, ao entrarmos em 2026, o meu desejo é que deixemos de romantizar a resistência à adversidade e passemos a fazer perguntas mais difíceis. Os nossos governantes e muitas vezes os seus defensores gostam de sublinhar os fatores legítimos que impedem o país de realizar todo o seu potencial. Portanto, a herança histórica, a pobreza, as crises externas, as limitações de recursos. Tudo isso é real e deve ser dito. O que raramente se pergunta é outra coisa bem mais incômoda com o pouco que nós temos, se nós fizermos o melhor possível. Se nós usamos bem o tempo, a confiança, as oportunidades que existiram, ou habituamos-nos a explicar o fracasso coletivo enquanto normalizamos o sucesso individual. Porque há aqui uma assimetria que precisa de ser pensada. Muitos dos que celebram a resiliência dos pobres vivem vidas relativamente estáveis. O país não está bem, dizem-nos, mas eles estão. E nunca explicam essa diferença, nunca explicam por que razão a precariedade é apresentada como virtude apenas quando é a dos outros, nunca explicam por que razão sonhar exige heroísmo para uns, mas não para quem governa ou para quem vive do acesso aos recursos do Estado. E é por isso que governar não pode ser celebrar a tenacidade dos pobres, nem elogiar a sua capacidade de aguentar tudo. Isso não é liderança, é romantização da precariedade. Governar é perguntar por que razão, num país que tem pouco, esse pouco pesa sempre mais sobre os mesmos. Governar é alargar o horizonte da vida comum, para que sonhar deixe de ser um risco permanente e para que viver não seja apenas sobreviver. Que 2026 seja um ano em que deixamos de confundir resiliência com virtude política e em que passamos finalmente a exigir da governação não apenas explicações para o que nos falta, mas responsabilidade pelo uso do que nós temos. Mais uma vez, boa noite
e até a próxima semana. Com esta opinião de Elísio Macamo, colocamos um ponto final a esta edição do Jornal da Noite. Amanhã, domingo, regressamos com mais notas informativas. Até amanhã.